Olá, bom dia a todas as pessoas. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao canal da professora Angélica Biroli. Hoje nós vamos falar sobre ter uma aulinha aqui de Direito Constitucional para vocês saberem como é que funciona, qual é o procedimento para a indicação de um ministro para o STF, que hoje, exatamente hoje, dia 21/6, está ocorrendo lá no Senado Federal a sabatina de um indicado pelo presidente da República para a composição dos 11 ministros, nós estamos lá com 10, então para uma vaga lá no Supremo Tribunal Federal e fechar a composição dentro do Supremo, que é composto por 11 ministros. A primeira, e eu vou falar para vocês sobre os dispositivos constitucionais, né? Professora de Direito Constitucional, então eu vou falar sobre os dispositivos constitucionais e como a Constituição estabelece a indicação desse possível ministro, candidato a ministro lá do STF. A indicação primeira começa aqui pelo artigo 84 da Constituição Federal. Artigo 84, que fala das competências privativas do presidente da República. No artigo 84, no inciso 14, está escrito que compete ao presidente da República, ou privativamente ao presidente da República, nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os ministros do Supremo Tribunal Federal. Aí nós vamos lá para o artigo 49, ou melhor, 52, então não vamos... 49 é competência do Congresso Nacional. E quem faz a sabatina, prestem atenção, meus queridos e minhas queridas, quem faz a sabatina, quem faz a arguição do indicado pelo presidente da República é o Senado Federal, e não o Congresso Nacional, e não a Câmara dos Deputados. Constitucionalmente está aqui no artigo 52, compete privativamente, ou seja, é de competência exclusiva, só quem pode fazer esta arguição, essa sabatina, é o Senado Federal. E está lá no inciso 3. Aprovar previamente, mediante o voto é secreto, após a arguição pública, a escolha de, está lá na linha A agora, magistrados nos casos estabelecidos nesta Constituição, que é o caso então do artigo 84, 14. Muito bem, e agora, quem pode ser ministro do STF? Quais são as condições objetivas para que você, eu um dia, você, qualquer pessoa da gente aí, mas não é difícil, né? Mas quem sabe um dia, você que está me assistindo possa ser aí ministro ou ministra do STF. Primeiro, está lá agora mais dentro de um artigo da Constituição Federal. Agora está lá no artigo 101 da Constituição Federal, que diz o seguinte no seu texto: o Supremo Tribunal Federal, que é composto de 11 ministros, que são escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 anos e menos de 70 anos de idade. Olha só, você que está querendo aí estudar para um concurso, prova da ordem, presta atenção, porque a emenda constitucional número 122 de 2022, então recentemente, alterou o artigo 101 da Constituição Federal. A idade máxima era de 65 anos de idade. Então era entre 35 e 65. E agora passou para 70 anos. Então prestem atenção. Por exemplo, a minha Constituição aqui, que é de 2020, 2021, inclusive as constituições que foram editadas em 2022, não alcançam essa emenda, tem que prestar atenção. Por isso, quando a gente vai ler a Constituição, eu dou a dica para vocês
para que vocês sempre procurem online no site do Planalto ou no site do próprio Senado ou do Congresso Nacional, porque ali já traz todas as alterações e as emendas que sofreram emendas, foi emendada a Constituição, não emendada, né? Então, as emendas que tem dentro da Constituição Federal, e passou-se agora a idade máxima do indicado, ele precisa ter no máximo 70 anos de idade. Ele precisa ter também um notável saber jurídico, né? E reputação ilibada. Bom, gente, o que mais demanda a Constituição Federal para que uma pessoa possa estar apta a ser indicada para o Supremo Tribunal Federal? Então, aí nós temos que procurar mais um artigo da Constituição, que é o artigo 12. E o artigo 12 fala o seguinte: são brasileiros, distribui em duas categorias nós brasileiros, os brasileiros natos e os brasileiros naturalizados. Então, existem os brasileiros natos, aquele que a Constituição determina dentro do artigo 12, inciso 1, a linha A, a linha B, a linha C, e depois no inciso 2 nós temos os brasileiros naturalizados. Numa outra aula a gente fala isso com vocês. E qual é a importância de um ministro do Supremo Tribunal Federal? Ele precisa ser brasileiro nato e não brasileiro naturalizado. E por que, professora? Por que acontece isso? Gente, é o seguinte: para ocupar a presidência da República, nós precisamos, ou a pessoa precisa, ser brasileira nata. Então, só ocupa o cargo de presidente ou presidenta da República os brasileiros natos. Neste caso, está fora os brasileiros que são naturalizados, ok? E por que então o ministro do STF não pode ser um brasileiro naturalizado? Professor, ele tem que ser só brasileiro nato. Porque também, conforme a Constituição dispõe, ela diz que na linha sucessória da presidência da República, por exemplo, o presidente Lula está viajando hoje, está na Itália, então assume o vice-presidente Geraldo Alckmin. Se o vice-presidente tivesse que viajar, aí o primeiro a assumir é o presidente da Câmara, e depois é o presidente do Senado, e depois, na linha sucessória, está o presidente do Supremo Tribunal Federal ou quem está na presidência do Supremo Tribunal Federal, que no caso hoje seria a ministra Rosa Weber. Então, meus queridos e minhas queridas, a importância, a indicação do artigo 12 lá, que fala do brasileiro nato, é porque, e o ministro do Supremo Tribunal Federal precisa ser um brasileiro nato, é porque ele pode vir em determinados casos, e isso já aconteceu no Brasil, assumir a presidência da República. E para assumir a presidência da República, você tem que ser um brasileiro nato. Então, esses são os dispositivos constitucionais, esse é o procedimento para se indicar e para que uma pessoa possa se tornar, então, ministro ou ministra do Supremo Tribunal Federal. Espero ter colaborado aí com vocês. Esse vídeo é curto e eu quero fazer mais vídeos curtos para não cansar vocês. Gente, não esqueçam de dar seu like aqui neste vídeo, de compartilhar. Se você gostou dessa aula, do que eu falei para vocês, compartilhe com seus amigos, com as suas amigas, com outras pessoas. E é importante que todos nós saibamos o que está acontecendo no Brasil. Todos nós tenhamos conhecimento do direito constitucional, porque o direito constitucional hoje está em tudo
na nossa vida. E eu vou vir aqui falar com vocês mais a respeito de direito constitucional, dar algumas aulinhas conforme a banda vai tocando no que a gente está vendo dentro do cenário político nacional. Eu vou falando aqui de quais institutos dentro do direito constitucional e dentro da Constituição, os artigos e como é que se trabalha, como nós fizemos no caso de hoje. Como é, quem tem que ser, quem pode ser, quais os requisitos para uma pessoa, um brasileiro se tornar ministro do Supremo Tribunal Federal. Fiquem com Deus, um bom dia a todos, não nos esqueçamos, fé na vida, pensamento positivo sempre e mais uma coisa, sejamos, gente, resistência a tudo de ruim que está acontecendo no nosso país com relação às questões relacionadas aos atos antidemocráticos. É preciso combater esse neofascismo, esse neonazismo que já se instalou na nossa república, mas nós precisamos resistir e combater. Porque aqui nesse canal o que se defende sempre, sempre vai ser a democracia, o direito constitucional, o Estado democrático de direito, acima de tudo e acima de todos. Mais uma vez, obrigado pela atenção de vocês.